Vou passar a palavra ao Pedro Correia, que eu penso que eu tenho aqui o microfone. O Pedro Correia, apesar de não estar aqui connosco, e não tem nada a ver com o facto de ser homem, foi porque o convite já surgiu tardiamente e, portanto, em termos logísticos já era complicado pô-lo aqui também, mas não queremos deixar de forma nenhuma de contar com a participação do Pedro. O Pedro é especialista em performance e longevidade e fundador da Strength Clinic, que não é um ginásio convencional, é sim um centro de treino e longevidade que visa otimizar a saúde e performance de cada indivíduo. No início da manhã já falámos aqui da importância do exercício físico. Obviamente que o exercício físico deve ser sempre adaptado às características da saúde e mesmo ao estado, à saúde, à condição da pessoa, não é? Mas a verdade é que é mesmo muito importante podermos fazer exercício físico. E a minha pergunta é: a partir de que idade é que nós devemos adaptar os exercícios que fazemos ou ter consciência da importância do exercício? Não é? Eu sei que, por exemplo, a corrida, a partir de uma determinada idade, já é muito contraproducente para a saúde e para o corpo. E, portanto, que exercícios, a partir de que idade é que nós devemos, de facto, começar a pensar a integrar o exercício físico na nossa vida? Bom dia a todas e obrigado pelo convite e parabéns por esta excelente iniciativa. Acho que este tema é bastante relevante para todos nós. Em relação à idade para começar, eu costumo dizer, quanto mais cedo melhor. E, portanto, criar o hábito do movimento, criar o hábito do exercício físico deve ser algo que deve fazer parte do nosso processo de formação pessoal. E por isso a prática desportiva é essencial para qualquer pessoa. E depois aquilo que acontece muitas vezes é que depois essa prática não é continuada no tempo para aqueles que fizeram desporto na sua adolescência. E esse é um grave problema porque mesmo nas escolas não se ensinam as bases do movimento humano e, porque, enfim, isto podia dar para discussão sobre o modelo de educação física das escolas, mas não vamos entrar por aí. Mas o facto é que nós não aprendemos sobre as bases do movimento humano e depois pagamos a fatura mais tarde, porque depois precisamos de reaprender, do ponto de vista motor, esses movimentos que dão suporte, neste caso, à nossa existência, e acabamos depois por pagar a fatura com dores crónicas, com doenças metabólicas, com doenças musculoesqueléticas, psiquiátricas, etc. Então isto significa que quanto mais cedo começar, melhor. E quanto mais tarde, pior. Isso também é preciso dizê-lo. Okay. E nós, nesta estratégia do planeamento do envelhecimento, temos dificuldade em pensar a longo prazo. Somos muito imediatistas, não é? Estamos muito preocupados com a gratificação imediata. E as pessoas, quando começam a fazer exercício físico, querem aumentar a massa muscular ao fim do mês, já querem estar, não é? Ou no próprio dia. Se calhar já querem ter ali ao pé do verão, não é? A sua massa muscular aumentada. Exatamente. E obviamente que isto é um processo de longo prazo. E quando as pessoas percebem que isto é um processo de longo prazo e se pensarem como é que querem estar quando tiverem 60, 70, 80 anos e, sobretudo, há um exercício que eu acho que todos nós podemos fazer, é que tarefas físicas é que nós queremos fazer ou ser capazes de fazer quando temos 60 anos, 70 anos, 80 anos. E depois a fazer o exercício ao contrário. Ok, se eu quero ser capaz, imagina, de fazer uma viagem com os meus filhos, uma viagem distante, se eu quero ser capaz de escalar uma montanha, se eu quero ser capaz de fazer um determinado trilho mais inclinado, quando tiver 70 ou 80 anos, então eu tenho que perceber que há vários sinais vitais que eu tenho que acompanhar ao nível do meu desenvolvimento físico, nomeadamente massa muscular, força muscular, potência muscular, densidade óssea, porque vão ser todas coisas importantes que vão me permitir ser fisicamente ativo e ter realmente qualidade de vida. E então eu tenho que fazer esse exercício ao contrário, tenho que perceber, ok, em que estado é que eu tenho que estar agora, o que é que eu preciso fazer agora, para daqui a 20 ou 30 anos eu poder fazer estas coisas que gosto. E então aquilo que eu acho que falta é realmente essa aposta mais preventiva, não é? Para pensar numa vida com qualidade a longo prazo e diminuir aquele gap de esperança de vida e esperança de vida saudável. Então, que exercícios é que devemos fazer? E a partir de que idade? Queremos aqui uma receita. Então vamos à receita, vamos lá. Vou dar o meu melhor. Então, nós na The Strength Clinic desenvolvemos um sistema de treino
com o objetivo de fomentar a saúde física, a saúde cognitiva, longevidade física, longevidade cognitiva, porque sabemos que quando o corpo está a funcionar bem, a mente tem o potencial de funcionar melhor. Não é? E a evidência científica também, em relação a isso, também é bastante abundante. Então, eu diria que existem 4 pilares que as pessoas devem ter em conta no seu programa de exercício físico. Respiração, que a doutora Miri já falou, e muito bem, respiração consciente é essencial e é a base para o movimento humano. Qualquer alteração fisiológica ou alteração musculoesquelética que eu queira causar num determinado corpo, eu tenho que começar pela respiração. A respiração é essencial. Então, prática de respiração. Depois, trabalho de mobilidade e estabilidade. O trabalho de mobilidade e estabilidade é aquilo que vai garantir a liberdade física. É aquilo que vai garantir amplitudes de movimento. É aquilo que vai garantir que eu consiga executar as tarefas do meu dia-a-dia e algumas tarefas desportivas com segurança e com qualidade. Portanto, estamos a falar aqui do controle motor. Okay? A componente da estabilidade é do controle motor. Não é resistência muscular, não é aguentar uma posição de prancha durante 1 ou 2 minutos. Não, é a aprendizagem motora. É disso que nós estamos a falar. Depois temos o trabalho de força e potência muscular, que é muito negligenciado hoje em dia. E que, infelizmente, ainda há muitas pessoas que têm medo de pesos. Não sei porquê. Deve ser algo cultural. Por exemplo, levantar pesos. E levantar pesos pesados é importante. Porque se nós percebermos que perdemos cerca de 3 a 8% de massa muscular por década a partir dos 30 anos, e que esse declínio ainda é mais acentuado depois dos 60 anos, portanto, temos que começar a perceber que temos que dar um estímulo contrário, não é? E o estímulo contrário para este efeito tem que ser o treino de força. Porque associado à massa muscular está a força muscular. Só que eu quero fazer aqui uma nuance. Não me interessa ter bíceps grandes, nem peitorais grandes, nem músculos grandes, se os músculos não forem funcionais. Os músculos têm que ser capazes de produzir força. E essa é que é a sua função. Não têm que ser necessariamente grandes. Não precisamos procurar necessariamente hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular é uma consequência do trabalho de força muscular. Mas interessa-me sobretudo a funcionalidade. Porquê? Porque a partir dos 40 anos, nós perdemos cerca de 10% de força muscular por cada década e, outra vez, o declínio mais acentuado a partir dos 60, 70 anos. Então, temos que saber como é que estão os níveis de força muscular na atualidade, para trabalhar com inteligência e para trabalhar na prevenção. O trabalho de potência muscular, associado à força muscular, que é a capacidade de produzir força de forma rápida, que é, ao fim e ao cabo, o trabalho que vai ser mais importante para as tarefas que nós precisamos realizar no nosso dia-a-dia com maior rapidez. Movimentos mais balísticos, não é? Porque ninguém anda lento, não é? Ou se nós precisamos de fazer uma corrida para não perder o autocarro ou ao comboio, se nós precisamos de reagir rapidamente, nós precisamos de ter este trabalho de potência muscular também desenvolvido. E ainda perdemos, em relação à força muscular, isto ainda perde-se mais, 2 a 3 vezes mais que a força muscular. E o último pilar que considero relevante é o trabalho de condicionamento cardiovascular. E quando nós falamos do trabalho de condicionamento cardiovascular, estamos a falar de um trabalho aeróbio, pode ser de intensidade mais moderada, controlada, ou um trabalho anaeróbio, que depois se divide em lático e lático, mas que podemos pensar em intensidades de trabalho mais elevadas. E aquilo que acontece e que deve ser tido em conta, sobretudo nas pessoas, é uma perspectiva de progressão. Ok? E, portanto, não prescrever os exercícios de uma forma aleatória, mas prescrever os exercícios atendendo ao contexto clínico de cada pessoa, atendendo aos sinais vitais que aquela pessoa evidencia naquele momento, à farmacologia que aquela pessoa está a tomar, até porque isso sabemos que vai comprometer, no limite, as adaptações ao exercício físico. E então direcionar o exercício da melhor forma e fazer a seleção dos exercícios com base nesse contexto. E é aí que entronca a necessidade de incluir o treino físico de precisão e separar daquilo que é a atividade física com uma perspectiva mais generalista. Porque o estímulo certo faz a diferença. Portanto, aquelas pessoas que só faço uma caminhada todos os dias, 30 minutos, não é suficiente. Não é suficiente, mas depende do objetivo da pessoa.
Por isso é que é importante confrontar Sim. a pessoa com os seus objetivos. Se é para ter mais qualidade de vida, caminhadas apenas não vai ser suficiente. Contudo, há um dado importante. Só para as pessoas terem noção que pouco já é alguma coisa. Ok? Nós sabemos que passar, por exemplo, de 0 minutos por semana para 90 minutos por semana já reduz o risco de mortalidade por todas as causas em 14%. Ok? Agora, aquilo que tem que ser feito, a pergunta que tem que ser feita é: qual é o objetivo? É viver uma vida o mais longa possível com qualidade de vida? Se for esse o objetivo, isto não vai ser suficiente. Se for viver uma vida normal e viver mais alguns anos como uma pessoa sedentária, ok, pode ser eventualmente suficiente, não é? É fraquinho, mas não é? Como objetivo. há uma coisa que nós sabemos. Estudo após estudo revela que as pessoas fisicamente ativas, e estamos a falar fisicamente ativas do ponto de vista da atividade física, não propriamente treino físico, treino deliberado, estruturado, vivem pelo menos mais 10 anos que pessoas sedentárias. E, portanto, acho que é um no-brainer. O exercício físico também, nós sabemos que com o avançar da idade, o perigo de quedas, não é? E de dificuldade e todos os problemas que advêm de uma queda, uma pessoa tem uma queda e até pode ser internada, etc. Quando recupera, já nunca mais volta ao ponto onde estava antes da queda, não é? Portanto, já vai mais abaixo. E, portanto, este fortalecimento muscular também nos protege muito nestas questões das quedas, não é? Sim, senhora. A não E ser mais um importante, tão grande. fala-se muito no trabalho proprioceptivo, no trabalho de equilíbrio, mas nós sabemos que as quedas acontecem mais frequentemente por causa de um déficit de força muscular, por causa do déficit de inervação neuromuscular, por causa de um déficit do tal trabalho de potência muscular que faz com que as pessoas tenham menos capacidade de reagir. E em relação às quedas há um dado bastante importante, de facto, porque nós sabemos que a partir dos 65 anos as quedas são a principal causa de morte acidental. São a principal causa de morte acidental. E isto sem contar com as pessoas que dão quedas e que depois perdem qualidade de vida passados 4 meses, 6 meses, 1 ano e que eventualmente morrem depois desse tempo. Sim. Então é de facto urgente trabalhar na prevenção. Essas quedas acontecem em casa, nos sítios onde as pessoas estão mais à vontade normalmente, não é? Portanto, como é que estão as nossas casas preparadas e seguras para nós andarmos nelas? Isso. Obrigado, Pedro. Só mais uma pergunta. Diga-nos onde é que é a sua clínica e o que é que a distingue dos outros serviços que existem, não é? De ginásios que existem. Portanto, a The Strength Clinic está em Alcântara, em Lisboa. E eu acredito que o grande diferencial tem a ver com o sistema de treino, com a promoção da literacia física para qualquer idade. Eu digo que um dos grandes diferenciais é nós termos, de facto, pessoas a treinar desde os 20 aos 80 anos. Ok? E quando há pouco eu referi que quanto mais tarde, pior, nós sabemos que o pior tem a ver com os resultados que as pessoas podem esperar. Ou seja, as adaptações fisiológicas são mais lentas, não é? Em comparação com uma pessoa mais nova. Mas nunca é tarde, porque nós sabemos que, e aliás, esta é a nossa prática diária, que pessoas com idades superiores a 80 anos conseguem também ter benefícios tangíveis ao nível do exercício físico ou de um treino físico mais direcionado. E quando nós vemos na nossa prática diária estas pessoas mais velhas, com 60, com 70, ou mesmo com mais de 80 anos, a receber aquele estímulo de treino, e após poucas semanas são elas próprias a dizer que, como a doutora Mini já referiu, que se sentem transformadas, isto de facto acontece. Isto de facto, eu não tenho essa idade ainda, não é? Mas eu acredito naquilo que as pessoas dizem, claro. E conhecendo os mecanismos fisiológicos associados a isto, acredito que realmente que o exercício físico desta forma pode ser realmente transformador. E eu acredito sinceramente que a nível comportamental esta intervenção é aquela que vai contribuir em maior extensão para aumentar a qualidade de vida ao longo dos anos. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso.